Hey student! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do módulo 3, onde nós estamos falando um pouquinho sobre os princípios do inglês. Como eu já te disse anteriormente, eu pensei em fazer essa aula justamente porque a maioria das pessoas tem dificuldade em entender o inglês. Então é por isso que é muito comum a gente colocar um sistema de tradução e simples assim, a gente já tem a resposta ali pronta. E isso, não vou dizer que está errado, não tem problema você traduzir, mas quando você só faz isso, aí é um problema, porque você não entende o conceito. E quando você não entende o conceito das coisas, você acaba que não consegue entender, não consegue formular suas próprias frases em inglês e por aí vai. Então, essas aulas aqui do módulo 3 são focadas nisso, né? A gente entender o conceito. E por falar em conceito, na aula anterior, a gente entendeu um pouquinho de como funciona o verb to be. O verb to be como sendo um dos verbos mais falados da língua inglesa e o mais importante. Por quê? Porque ele tem uma especialidade. A gente já viu na aula passada que ele tem algumas características muito peculiar e diferente dos demais verbos. Por exemplo, você lembra que na aula passada eu te dei um exemplo de outros verbos? Por exemplo, o verbo love, que é amar. O verbo love, ele não muda. O que muda é o sujeito da frase. Então, ele não é conjugável. E sim, o que muda apenas será a pessoa. Se é eu, você, eles e elas, nós. Já o verbo to be, ele é conjugável, digamos assim, porque muda tanto o sujeito quanto o próprio verbo em si. O verbo vai ser sempre ser e estar, mas só que ele tem variações conforme é o sujeito que você já viu na aula passada. E na aula de hoje será uma continuidade desse verbo to be. Como assim? Eu vou te explicar de novo o que é verbo to be? Não, nada disso. Na verdade, a gente vai dar um complemento a ele. Vou te explicar. O verbo to be, como eu disse para você, ele está presente em todo lugar. Mas aonde que ele está presente? É isso que nós vamos tratar hoje. E uma das coisas, dos lugares em que o verbo to be está presente é nas perguntas. Você conseguiria me dizer quantas perguntas você já fez hoje? Eu acredito que várias. As perguntas são tão comuns no nosso dia a dia que a gente não consegue calcular, mensurar quantas a gente faz por dia. A gente pergunta sobre o horário, a gente pergunta sobre as pessoas, a gente pergunta sobre os fatos, sobre conhecimento, a gente pergunta sobre tudo. E por que a gente faz pergunta? Para a gente, primeiro, se informar sobre um determinado assunto e uma pessoa, por exemplo, e além disso, tirar dúvida. Essa é uma das principais funções das perguntas. E você sabe me dizer o que caracteriza uma pergunta em português? Vamos falar de língua portuguesa agora. Ora, não precisa ser muito esperto para responder isso, não. Quando a gente faz uma pergunta em português, nosso idioma que a gente costuma falar, uma das coisas que significa que a gente está fazendo uma pergunta é o ponto de interrogação e a entonação da voz. Então, por exemplo, vou te fazer uma pergunta agora. Você está bem? Você está bem? Percebe que a entonação da minha voz, mesmo que você não tenha visto por escrito essa pergunta, você já consegue entender que é uma pergunta, porque na própria entonação da minha voz denota isso. Dá para entender que é uma interrogação aqui. Agora, no escrever, a gente coloca o sinal de interrogação, certo? Então, vou perguntar de novo: você é feliz? Agora, se eu disser, você é feliz? Eu estou afirmando, certo? Tem uma diferença na pergunta e na resposta, na afirmação. Isso você já deve saber. Agora, você consegue me dizer o que caracteriza uma pergunta em inglês?
Te peguei, né? Ficou mais complicado agora. Mas calma, eu vou te explicar como é que funciona isso. Diferente da língua portuguesa, no inglês não é necessariamente o ponto de interrogação que denota uma pergunta. No inglês, o principal fator que denota uma pergunta é a inversão das palavras. Não estou entendendo mais nada. Calma, vou te explicar. Vamos lá para o nosso quadro. Como é que funcionam essas perguntas em inglês? Vamos lá. Na aula passada, eu trouxe um exemplo muito simples para você. Eu trouxe um exemplo do How are you? How are you? Você lembra o que significa isso? How are you? How are you? Significa como é que você tá? Como é que você está? Você tá bem? Como é que você está? E eu quero que você perceba o seguinte: a forma natural do verbo to be seria you are. É a forma natural. E por que aqui está invertido? Porque é uma pergunta. Lembra que eu disse isso na aula passada? Pois é, essa é a principal característica de uma pergunta em inglês. Então, no inglês, obrigatoriamente, você inverte o verbo. Dependendo se você está falando de uma pessoa. Agora, se você está falando de outro tipo de pergunta, outra coisa, aí é outra situação. Mas quando eu digo pergunto sobre alguém ou algo, eu inverto o verbo to be. Tudo bem? E é isso que caracteriza principalmente uma pergunta em inglês. Já na língua portuguesa, se eu quero perguntar, você está bem? Eu falo normalmente. Você está bem? Eu não preciso inverter, né? Digamos assim, aqui, esse are you quer dizer você está. É a mesma coisa que na língua portuguesa, você está. Só que a diferença, como eu acabei de explicar, é que quando eu falo de língua inglesa, no inglês, eu inverto esse verbo to be, esse you are, então fica are you. Já na língua portuguesa, eu não preciso inverter nada. Eu simplesmente coloco ali o ponto de interrogação. Se eu não colocar o ponto de interrogação aqui, na língua portuguesa, você está bem. Eu não consigo saber se é uma pergunta ou uma resposta. Tá mais para uma resposta. Você está bem. Agora, se eu coloco um ponto de interrogação, aí sim eu tô falando de uma pergunta. No inglês, não necessariamente. Mesmo se você esquecer por algum motivo de colocar o ponto de interrogação ali na sua frase, vai ser entendido que é uma pergunta justamente por essa inversão do verbo to be. Entendeu? Então, não, no inglês a gente não depende do ponto de interrogação para dizer que é uma pergunta. A gente depende dessa inversão. Já na língua portuguesa, a gente depende do ponto de interrogação. Então, você consegue perceber isso? Essas diferenças? Certo. E como eu disse na aula passada, o verbo to be é ser e estar, mas ele tem variações conforme o sujeito. Lembra que eu te expliquei na aula passada? Por exemplo, só quero falar de mim. Eu sou, eu digo I am. Se eu quero dizer que você é ou você está, eu digo you are. Se eu quero dizer que eles são ou eles estão, eu vou dizer they are. They are. E por aí vai. Não vou aqui me prolongar muito nesses detalhes, porque já foi visto na aula anterior, tá? Pra gente não ficar repetindo muita coisa. Então, a questão é, se você quer perguntar se alguém é ou está fazendo alguma coisa, a pergunta fica como? Invertida. Você só precisa inverter. Então, aqui você inverte na pergunta. Am I? Are you?
They are. Aqui fica are they. Pergunta, tá? Mas eu não necessariamente preciso colocar o ponto de interrogação para saber que é uma pergunta. Eu já sei que é uma pergunta porque está invertido. Simples assim. Aí, qual que é a regrinha? Por exemplo, se eu quero perguntar se você é feliz, eu não vou dizer you are happy? Tipo, você é feliz? Não, não. Isso aí é língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente pergunta assim normalmente. Mas na língua inglesa é diferente. Vou perguntar. Eu vou inverter o verbo. Are you? E aí eu coloco o que eu quero perguntar. Happy. Happy. Are you happy? Você é feliz? E mesmo se eu não colocar a entonação de voz, are you happy? Parece que é uma que eu tô afirmando. Mas só de eu inverter o verbo to be, eu já sei que é uma pergunta, tá bom? Então a sua maior preocupação não necessariamente tem que ser com a entonação de voz e o ponto de interrogação quando você fala de pergunta. Pode colocar essas coisas? Sim, lógico que pode. Mas a sua maior preocupação tem que ser com essa inversão. Tudo bem? Pois bem, isso aqui define uma pergunta em inglês quando a gente quer fazer perguntas simples sobre pessoas, sobre alguém, tá? Agora, se eu quero fazer uma pergunta mais complexa, por exemplo, onde você trabalha? E aí, como é que fica, né? Porque aí eu não tenho só o você você está. Eu tenho várias coisas aí, né? Mas é muito simples. Vamos lá, olha só. Vamos por partes. Onde você trabalha? Onde você trabalha? Ah, tá. Então eu pergunto assim: Where you work? Where you work? É assim que pergunta? Porque where é onde? You, você. E work é trabalho, trabalhar. Tá certo isso? Né? Porque where é onde? E você. E depois trabalhar. Será que é assim que pergunta? Não é assim. Vou te explicar como é que se pergunta. Lembre-se, no português a gente pergunta de um jeito, no inglês é outro jeito, como eu acabei de explicar. Então vamos lá. Como é que eu pergunto onde você trabalha? Eu pergunto assim: where, a mesma coisa de cima, tá? Where, que é onde, aonde. Do you work? Ai, meu Deus, já veio uma palavra ali que eu não sei. Calma, respira. Respira, calma, vou te explicar. Não se eu fique eufórico, não se desespere, não saia correndo. Calma, fica aí comigo, calma. Do, o que é esse do? Do, ele é usado para uma pergunta, tá bom? Toda vez que eu quero perguntar alguma coisa além de algo mais simples, por exemplo, o que é algo mais simples? Como eu disse, are you happy? Se eu quero perguntar se você é ou você está, preste atenção. Se eu quero perguntar você é ou você está, eu apenas inverto a ordem do verbo to be e coloco a palavrinha que eu quero descobrir. Tipo, se a pessoa é feliz, se a pessoa está bem, se a pessoa está no sentido estado de estar, assim, digamos assim, entendeu? Então, eu só inverto a ordem. Agora, eu só quero fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa. Eu não quero perguntar se a pessoa é ou se a pessoa está. Eu quero perguntar se a pessoa trabalha em algum lugar. Eu quero perguntar se a pessoa sabe cozinhar. Eu quero perguntar se a pessoa gosta de assistir TV. Eu não tô perguntando só se ela é ou se ela está, tô perguntando se ela faz tal coisa.
Quando eu quero perguntar isso um pouquinho mais complexo, eu uso a primeira palavra. Se eu quero perguntar onde, vou usar where. Se eu quero perguntar quando, eu uso what time. Quando ou que horas. Se eu quero perguntar o que, eu pergunto what. O que? Se eu quero perguntar... Enfim, esses 3 exemplos aqui já tá bom para você entender, senão vai estender muito essa aula. Então, qual que é a pegada aqui, o sentido?